Então a gente está começando com a live de hoje, que é Tenha uma Batcaverna. Bom, antes de começar a live, quero agradecer a presença de todos e falar que eu estou com uma mentoria agora com preço muito barato, é um preço de graça, R$250, tá? Começa dia 30 de novembro, começa dia 1º de novembro, vai até dia 30 de novembro. É uma mentoria. O que é uma mentoria, Cris? Mentoria é que eu vou estar em contato contigo direto, podendo te auxiliar. As lives aqui provavelmente vão ter temas dentro dessa mentoria, mas a mentoria eu vou ser um mentor perto do que você precisa. Então você vai ter contato comigo direto e a gente vai trocar feedback direto. Cris, tu vai conseguir atender todo mundo? Não, por isso que é uma quantidade limite de pessoas nessa mentoria. Não vai ser aberto para muitas pessoas, mas para um grupo pequeno. Então vai lá, faz o Pix e garante a tua vaga. Beleza? Bom, começando aqui, o objetivo dessa live é falar sobre Tenha uma Batcaverna. Por que eu digo Tenha uma Batcaverna? Bom, eu vou contar uma história que aconteceu comigo na faculdade. Tá? Eu estava fazendo a faculdade de Educação Física, um professor, reitor, ele entra na sala e aí conversando com os alunos que estavam começando ali, estava todo mundo começando, todo mundo era calouro, e esse professor ele faz uma seguinte pergunta, ele pergunta o seguinte: qual é o sonho de vocês? Qual é o sonho de vocês? Gente, isso eu estou falando é mais do que 25 anos atrás, tá? Não vou falar a minha idade aqui, mas é muito tempo. E aí um professor fala, meu sonho é ter isso, meu sonho é ter aquilo, não sei o que, tal. Quando chegou a minha vez, eu falei, cara, meu sonho é ter uma academia. Eu quero ter uma academia. Aí todo mundo começou, tá se achando? Por que eles fizeram isso? Porque naquela época, ter uma academia era muito difícil. Era só um mega empresário que poderia ter uma academia. Nunca um professor de educação física teria chance de ter uma academia. E aí eu lembro que tinha uma menina que sentava atrás de mim, Kelly, é o nome dela. Kelly, se você está assistindo aí, ó, beijão. Ela bateu no meu ombro e disse o seguinte: teu pai trabalha no quê? E aí eu falei, meu pai é gerente do Banco do Brasil. Ela assim, então para ti vai ser fácil realizar o teu sonho. E isso sempre me machucou. As pessoas me desvalorizarem em relação ao que alguém ou alguma coisa se beneficia perto de mim. E aquilo me machucou muito, assim, porque eu escutei muito isso. Pra ti vai ser fácil, teu pai é gerente de banco, pra ti vai ser fácil. E aí eu falei, cara, eu vou fazer um voto de pobreza. Falei para um amigo meu que estava do meu lado. Ele assim, sério? Eu falei, sério, cara, o Bruce Wayne, bem assim, o Bruce Wayne ele sai e ele viaja para outros países onde ninguém conhece porque ele quer exercer aquela força dele de conquista. Então ele precisa ir para um lugar muito longe, onde ele acaba tendo os seus treinamentos e seus mentores. E eu fiz um voto de pobreza com 17 anos, 17, 18 anos. E eu fui morar numa pensão onde tinha vários quartos, alguns quartos eram divididos com outros trabalhadores, era uma pensão que só aceitava homem. E nesse quarto, eu estava num quarto que eu fiz o quarto do jeito que eu queria. E eu era super feliz naquele quarto, porque era do meu jeito. E era uma pensão muito pobre, uma pensão porque eu tinha que bancar essa pensão. Eu consegui bolsa na faculdade, eu me virei sozinho. E aí eu tinha que comprar comida, enfim. E aí essa pensão, com essa dificuldade que eu vinha passando, a mulher que trabalhava na pensão queria botar uma outra pessoa para dividir o quarto comigo. E eu falei que não. E as pessoas acharam que eu era arrogante, falaram, filhinho de papai, não quer dividir o quarto. Não é que é filhinho de papai, é que eu não queria dividir o meu espaço. Eu já fazia faculdade, eu já trabalhava e fazia estágio. Trabalhava para pagar a conta e fazia estágio numa academia de graça, para ganhar conhecimento, para poder futuramente ter a minha academia, trabalhar com a academia e ter a minha academia. Sempre investindo em curso, não ia para balada, não pegava festa, sempre investia em curso. E quando eu chegava naquele quarto, aquele ali era a minha Batcaverna, o meu armáriozinho das Casas Bahia, a cama, colchãozinho bem simplesinho. E eles achavam que era uma parte assim de grandeza, que eu era, porque aí veio de novo, porque é filho de gerente, não quer dividir o quarto, que é exclusividade.
Mas não era isso, eu queria ter o meu quarto, porque ali eu me sentia bem. E dividir com outra pessoa uma outra energia poderia me prejudicar numa sequência de trabalho exaustivo que eu tinha durante o dia. Aí eu decidi sair dessa pensão e fui morar numa meia água. Sério, se eu já pensava que eu tava na merda, eu descobri a merda lá. Era uma casa de uma senhora muito pobre. Atrás da casa tinha um canil, a mulher ela tinha 2 cachorros, tinha um canil, e o ranchinho era atrás do canil. Cara, era tipo uma kitnet muito pequena, com quarto, banho, uma sala com cozinha muito pequenininha e um banheirinho. E eu paguei uma pensão ali e paguei ali, e era perto da faculdade, dava para ir a pé, enfim, eu comecei a morar ali. A situação era tão crítica no nível de pobreza que eu sempre, quando eu chegava para visitar meus pais em Tubarão, eu falava, gente, está muito bom lá, nossa, eu estou adorando. Por quê? Por que eu estava adorando? Porque eu tinha o meu espaço. Em primeiro lugar, era meu aquilo, eu estava pagando, era meu. Segundo, eu fiz do jeito que eu queria. Se a cama estava aqui, eu botei a cama em outro lugar, eu comprei um outro armário melhor, eu tinha uma espada de samurai que eu gostava de deixar a espada à mostra, porque aquilo ali me representava força, me lembrava a cultura oriental, a força de um samurai, que o samurai tem que... o significado de samurai é servir. Então eu estava nesse mundo para servir, e isso passando já por um problema de cabeça, onde achavam que era um tumor e me deram 2 anos de vida, e enfrentando tudo isso. Eu lembro que eu fiquei com tanta fome, que eu arrombei a casa dessa senhora e roubei um saco de bolacha para poder comer da fome que eu tava. Eu me senti tão mal com a ação que eu fiz, porque eu entrei de madrugada, porque eu não aguentava da fome, que eles estavam dormindo, que eu fiz uma compra de um rancho e entreguei para eles em forma de presente. Mas aquela sensação de eu estar morando naquela casa, mesmo sendo pobre, me deixava muito feliz, porque aquele cantinho era meu, eles respeitavam e estava tudo bom. Um dia meu pai e minha mãe foram me visitar. A minha mãe, literalmente, quando ela entra na casa dessa senhora, ela achou que eu estava morando ali naquela casa. Eu falei, não mãe, eu moro mais atrás. Quando eu cheguei na parte do canil, a minha mãe começou a rir, achando que era brincadeira. Eu falei, não mãe, eu não moro no canil, eu moro naquele ranchinho lá atrás. E aí a minha mãe começou a chorar. E aí ela entrou, ela sentou na cama e falou, filho, tu não precisa disso. Tu não precisa passar por isso. Aí eu falei, eu preciso. Porque se eu tiver que ser pobre nessa vida, vai ser agora que eu vou sentir o gosto amargo da pobreza, para eu nunca mais querer isso na minha vida. Mas acredite, eu estou feliz aqui nesse lugar, porque esse lugar me traz tranquilidade, ele me traz uma situação muito harmoniosa para mim, porque eu consegui fazer tudo do jeitinho que eu queria. Meu pai falou assim, filho, tu tá tão ruim. Meu pai sempre foi mais pro lado da comédia, assim, filho, tu tá tão ruim que tu tá dormindo depois dos cachorros. Aí a gente começou a rir, eles foram embora e eu fiquei ali. Aí depois eu acabei me juntando com a minha namorada, a gente casou e a gente foi para um outro apartamento, mas eu fiquei ali um bom tempo. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Para mostrar, depois no final dessa história, que não é a necessidade de ter dinheiro para ter a mudança, mas a mudança começa dentro da gente e fazendo com que a gente gosta, que isso é o mais importante. Tá? Gente, eu não estou lendo aqui porque eu estou tocando direto, porque hoje a live vai ser forte, tá? Então o que acontece? Nossa, me perdi agora, comecei a ler e me perdi, TDAH é uma bosta, né? Então o que acontece? Quando eu digo assim, tem uma Batcaverna, você precisa de um espaço seu, que te traga uma sensação boa. Eu digo uma sensação por quê? Porque às vezes não traz, às vezes é perigoso, tem uma infiltração, tem fungo, tem alguma coisa, então tu tem que limpar isso. Tem que começar a limpar onde tu trabalha, onde tu mora, para daí tu começar a arrumar ao redor do que é onde tu frequenta, e isso tu vai começando a arrumar, não só com coisas materiais, mas com coisas pessoais. O Batman tem isso. O Batman tem uma mega mansão. Vamos viajar agora, tá? Vamos viajar. O Batman, o Bruce Wayne, tem uma mega mansão com muita estrutura. E ele se sente bem na Batcaverna.
Ele se sente bem na garagem. Se for a gente parar para analisar, né, todo homem ele precisa de uma garagem para guardar as coisas, ele precisa guardar as coisinhas e tal. Então ele se sente bem na garagem. O Batman, na Batcaverna, ele tem aquela sensação de estar num útero, né, num ambiente que acolhe ele, que ele pode se soltar todas as suas emoções. Isso é muito importante, tu ter um lugar que tu se sinta bem. Algumas pessoas têm a casa inteira, algumas pessoas têm algum espaço dentro da casa que se sente bem. Ou é uma poltrona, ou é assistindo a televisão no quarto, porque na sala às vezes não gosta, ou é um momento de manhã, quando o sol bate na janela e a pessoa está fazendo aquele cafezinho, aquele aroma do café, e aquela sensação, fala, meu Deus, vale a pena lá o dia de hoje, porque essa sensação é muito boa. Ou quando volta e vê os filhos, quer dizer, tem um determinado momento onde você mora, que aquele ambiente, ele faz com que seja familiar, ele faz com que vale a pena no outro dia você levantar. Por que você levanta todos os dias? Tem alguma coisa dentro de você que você de repente nunca pensou, mas tem alguma coisa dentro de você que faz você querer levantar e fazer o que você faz. No momento que isso não te agrada mais e que não te convém, ou que não segue mais o teu propósito, tu tem que levantar e migrar, tá? Eu vou chegar lá. Por que eu vim para Bragança Paulista? Ô, povo de Bragança Paulista! Bom, o Batman tem tudo isso. Dentro da minha casa lá de Uruçanga, eu tinha um espaço meu. Eu tinha um escritório, que não era um escritório, era um quarto da bagunça, tu vê, era um quarto da bagunça. A gente guardava um monte de coisa lá, aquilo começava a gerar uma energia muito negativa. Eu falei, eu vou limpar esse quarto aqui, esse roupeiro aqui eu vou pegar pra mim, assim assado, e vou utilizar isso aqui como escritório. E comecei a fazer isso. É um ambiente que me trazia felicidade, aquele espaço lá. Tinha a sala também, no momento da minha filha, da minha esposa, para ver televisão, Netflix e tal. Mas o escritório era um momento que eu podia ficar quieto, ficar lá, ninguém me perturbava, eu conseguia botar meu raciocínio no lugar. Né? Eu não digo que eu tenho problema de insônia, porque quando eu tenho insônia é onde eu tenho as melhores ideias. Então não vou dizer que eu tenho um problema de insônia, porque se eu tenho as melhores ideias com a falta do sono, isso para mim é uma coisa positiva. Se a insônia para mim fosse uma coisa que me prejudicasse, aí eu diria que teria problema. Mas como eu tenho insônia e meu pensamento viaja, né, e eu começo a ter as minhas criatividades, eu ficava na Batcaverna lá, no meu cantinho, e funcionou. Funcionou muito bem. Funcionou em todas as etapas da minha vida, eu sempre tive isso. E agora eu estou aqui em Bragança Paulista, aluguei um apartamento maravilhoso, estou fazendo todos os espaços aqui, bem estilo Batcaverna, bem estilo meu estilo, a cozinha, a sala, os banheiros, o quarto. E sabe o que é mais legal disso? Porque aqui esse espaço aqui, ele tem piscina, tem academia, ele é um condomínio fechado, eu nunca morei num condomínio fechado. O mais legal é que ele é o mesmo preço do apartamento que eu pagava lá em Uruçanga. Né? E às vezes a gente tem um bloqueio de querer sempre ficar no mesmo lugar. Pelo meu pai ter sido gerente, a gente ter se mudado várias vezes, isso fez de mim, ainda mais que eu sou sagitariano, não sei se a galera acredita em signo ou não, que dizem que a sagitariana é mais aventureiro, eu gosto de estar sempre me desafiando em lugares novos, né? Claro, sempre dentro de um orçamento que a gente não possa estar passando fome, passando necessidade. Como eu descobri que o meu propósito agora ele é diferente da academia, e olha só que louco, na faculdade meu sonho era ter uma academia, eu consegui realizar esse sonho, consegui criar uma modalidade e mudar a vida de muitas pessoas, mas em um determinado momento o meu propósito, o meu sonho mudou, e isso mostra uma evolução, e às vezes as pessoas não acompanham essa evolução, e isso é o mais bacana, a gente poder estar sempre evoluindo. Não interessa como, mas a gente está sempre podendo, assim, a gente sempre está podendo evoluir, né? Isso faz sentido, sim ou não? Dá o joinha aí se faz sentido, gente, o coraçãozinho. Então, assim, no momento que tu precisa evoluir e tu não consegue transitar por aquele caminho, tu começa a vir uma angústia muito dentro de ti, muito grande, porque parece que tem alguma coisa dentro de ti falando, cara, tu precisa se transformar, que nem aquele super-herói que se transforma inteiro. Tu precisa soltar essa energia, e aonde tu tá te limita essa capacidade. Então tu precisa de um novo desafio, e isso que é o legal da vida.
É tu poder servir as pessoas de uma forma onde tu possa evoluir, fazendo com que tu cada vez seja uma pessoa melhor. Cara, é isso aí. Cris, mas tu é assim sempre? Não, cara, eu sou nervoso, eu sou brabo, eu bato de frente, se eu tenho alguma coisa que eu acho que eu tenho razão, tu tem que provar pra mim que eu tô errado, porque só falar não vai adiantar nada. Eu funciono muito mais através de ação do que através de palavra. Acho que a palavra ela vence muito fácil, mas a ação, eu estou testando sempre todo mundo que está ao meu redor para saber se essa pessoa ela é merecida da minha amizade ou não. Então o Bruce, o Batman, ele faz isso, ele sempre testa, ele dá corda, ele dá energia, ele dá liberdade para as pessoas. Como diz o Charlie Chaplin, né? O poder, o dinheiro transforma as pessoas. Na verdade não transforma, só revela quem realmente essa pessoa era. Então eu tenho essa forma de fazer isso para poder ver quem pode estar do meu lado ou não. Lembre-se, sempre tem alguém que lute com você do seu lado na sua trincheira. Se a pessoa não luta, não faz sentido ela estar nessa guerra contigo. Ela vai te largar na primeira troca de tiro. Bom, voltando, apesar que isso faz tudo um conceito, né? Isso faz tudo um conceito de ter uma Batcaverna. Então, a primeira dica da primeira live, né? Dessa sequência agora de lives, qual é a Batcaverna de vocês? Qual é o espaço que realmente vocês têm? Se vocês não conseguem analisar esse princípio, né, de realmente, gente, realmente eu não tô falando de dinheiro, eu não tô falando pela capacidade de tu, porque tudo tem um ganho, tá? Eu tô num condomínio, olha só, eu tô num condomínio fechado, que a academia é muito fraca. Academia é tipo, cara, academia é podre, vamos falar na palavra bem do português. A academia é podre, mas tem uma piscina, tá? Eu já em Uruçanga, eu tinha uma baita de uma academia que era minha, mas tinha uma piscina da minha sogra, mas eu nem ia naquela piscina da minha sogra, entendeu? Porque eu morei 8 anos com a minha sogra, eu não queria mais ir naquela piscina da minha sogra também. Nada contra a minha sogra, sogra, um beijão. Mas a gente tem que entender que dependendo de cada situação, algumas coisas são mais vantajosas pra gente, algumas outras não são. Eu não sei quanto tempo que eu vou morar aqui, mas eu preciso usufruir das coisas boas que tem aqui, como eu usufruía daquelas situações. Quando eu morava numa pensão, eu tentava conversar com o máximo de trabalhadores que tinham ali para pegar a experiência dos caras, para entender por que um cara daquele estava numa jornada de 6 meses numa empresa e deixou a família lá atrás. O ensinamento de uma pessoa daquela hoje fez com que eu tivesse coragem de fazer isso. Não por necessidade, mas por uma questão de evolução, porque tu pode passar por um aperto, ou por uma necessidade, ou por uma evolução, tu pode escolher. A questão do tempo vai variar, tu pode deixar apertar, virou uma necessidade, agora tem que ir. Ou tu pode ver que o negócio está crescendo, opa, virou uma oportunidade, eu vou também, né? Então tudo é uma questão de ver o que é melhor para ti. Quando alguma coisa é melhor para ti e tu fica com um ponto de dúvida, tu pergunta para as pessoas mais próximas se o que tu vai fazer vale a pena. 90% dessas pessoas vão falar que tu tá louca, porque elas cresceram no mesmo ambiente do que tu, e aí tu vai dar uma surtada em relação a alguma coisa, e essa pessoa ela não quer que tu faça porque ela vai ficar no mesmo estágio que estava antes. Isso é inconscientemente. Então tu tem que perguntar para uma pessoa não que está no mesmo padrão do que tu, mas uma pessoa que está acima do que tu, para saber o que ela faria. É a regra do 33, preste atenção, regra do 33. Tem amigos melhores que vocês para fazer com que você sempre se estimule a ser uma pessoa melhor. Tenha 33% de amigos que são do mesmo nível de vocês, para vocês poderem ter uma vida social, uma vida divertida. E faça amigos 33 para baixo para puxar esses amigos para ser pessoas melhores. A melhor forma é fazer, por exemplo, um trabalho social, né, para pegar esses 33 e poder trazer para cima. Gente, sem mais delongas, quero chamar uma pessoa aqui para conversar agora com vocês. Eu vou ler aqui. Bianca, já chama aí, hein? Já chama aí. Porque tudo que eu falei para vocês,
eu gosto muito de ter a parte científica por trás, porque o que eu estou passando para vocês é uma história de vida do que aconteceu comigo, mas todas as palestras que eu faço sempre tem uma ciência por trás. E hoje tomara que ela entre, tomara que dê certo a internet. Eu vou tá chamando aqui, eu vou ler porque o texto que ela mandou é grande, tá? A Bianca Areias é presidente da empresa Areias Decor, lojista de móveis e planejado, formada em marketing, cultura, propaganda e marketing. Pós em Sistema de Qualidade de Produtividade ISO 9001, Educação em Nível Superior, Decoração e Desenho Arquétipos com... Cara, uma palavra em inglês que eu não sei o que é isso. Meu Deus do céu. A gente fica velho, a gente é fogo, né? Pera aí que eu tenho dislexia, eu leio errado. Com renderização de 360... terapia que faz a integração visual da decoração com elementos sensoriais da física quântica, neurociência e espiritualidade. Assim trabalha cada perfil de... Peraí, deixa eu não pegar aqui. Assim trabalha cada perfil de mente, corpo e espírito com eficácia, elementos sensoriais para obter resultado positivo. Sua empresa possui qualidade de vida para todos. A minha empresa conta com profissionais de engenharia, produção, engenharia, automação, engenharia civil, arquitetura, designer de interiores e projetista. Senhoras e senhores, Bianca, cadê você? Ai, gente. Tá meio bugado o negócio ainda, não tá 100%. Mas Eu entrei aqui meio no susto também. tá, tu conseguiu pegar o começo da live? Não. Não, não estava abrindo para mim. Cara, que Não sacanagem. estava não tava abrindo o seu ao vivo, estava dando vídeo encerrado, vídeo encerrado. Tá. Não, não tem problema. Bom, ela já sabe o assunto que era hoje, né? Fazendo um resumo aqui, Grandão, estava falando sobre a parte de importância de ter um espaço dentro de casa, a importância. Falei todo o teu currículo aqui, a parte pequena do teu currículo que tu mandou. E eu quero que tu se apresente agora e dê continuidade nessa parte, como profissional de designer, de interiores, a importância disso, né? Em relação à família, à pessoa, enfim. Então, primeiro eu quero agradecer, né? A gente ter se conhecido aí esse final de semana no curso. Foi uma oportunidade assim ímpar. Foi muita honra de estar fazendo essa live com você, porque já era fã do seu trabalho, não acompanhava tão de perto, mas agora vai ser inevitável algumas parcerias, né? Porque acredito que a gente tem um propósito em comum que é ajudar pessoas, né? E ajudar o outro. E no caso do meu trabalho específico, sobre a criação da Batcaverna, né? Onde você acredita que todo mundo tem que ter a sua Batcaverna. O que eu defendo, né, como particularidade, que quando eu vou fazer um projeto na casa do cliente, eu tento identificar o perfil de cada morador, né, de quem reside naquele espaço em comum. Dentro disso, eu tento traçar a personalidade de cada um ali que mora, porque às vezes tem um filho que é mais inseguro, ou tem um que é mais levado, o pai às vezes precisa de maior concentração, porque hoje em dia todo mundo está home office, então precisa ficar no espaço mais reservado, a mãe que faz tudo ao mesmo tempo. Então, eu tento definir qual é o perfil comportamental de cada morador ali dentro, né? E entender que todo mundo tem a sua individualidade, né? E essa individualidade precisa ser respeitada. Como eu defendo a questão da gente trabalhar o espiritual também, né? O mental e o físico, essa tentativa de criar um espaço individual é justamente a pessoa ter um espaço para poder fazer a reflexão, a autoavaliação, né, a sua integração em busca do seu eu. Então,
aquele espaço tem que ser exclusivamente íntimo para aquela pessoa determinada. Então, por exemplo, eu já tive um desafio, foi um quarto super pequeno, onde era um menino de 14 anos e uma menininha de 4 anos. E como conservar num espaço Gente, tão tá travando um pequenininho a pouquinho para mim. individualidade? Para mim tá bem aqui. Tá boa aí a internet? Para mim tá. Para Tá, tocar aí? tá. Não, pode tocar. Então, pode tocar? Então, o meu desafio foi no espaço, num quarto muito pequeno, né, atender a particularidade de duas crianças, né? Então, assim, eu tive que criar um espaço, eu fiz em L, né, o espaço do menino e o espaço da menina. Por que aquilo? Ele queria uma coisa azul, marinho, e a menina queria amarelo. Então, eu tive que criar essas duas independências, né, e fazer a conexão entre elas, completamente distintas. Mas, assim, era necessário fazer o trabalho disso, do que colocar cores, aí trabalha verde, aí trabalha tom pastel. Às vezes, a tonalidade que hoje em dia muito se discute, né? A tonalidade de cada personalidade não significa que uma vai atender a necessidade da outra, ou até mesmo de identificação, que é eu gosto muito de preto. Tem gente que gosta de laranja. Eu, para colocar uma roupa estampada, eu me forço um pouco. Então, isso está muito enraizado dentro de mim. E quando a gente faz um ambiente, eu tento buscar isso, a conexão. Nesse desafio de ter um quarto para duas pessoas distintas, com personalidades completamente distintas. Óbvio, quando é uma casa maior, onde cada um tem o seu espaço, né? E aí pode-se criar uma individualidade muito mais extensa, aí fica mais fácil. Mas além dessa individualidade de trabalhar, por exemplo, o quarto de casal, tem gente que dorme com a televisão ligada, tem gente que não suporta uma luz ou um som. Então, como criar num ambiente e proteger isso, né? Será que é por isso que no Covid, nessa quarentena, houve tanta separação? Pode ser, né? Não, porque foi gigantesca a quantidade de gente que se separou por causa que teve que ficar dentro de uma casa que não estava mais acostumado. Olha só que louco, você está mais acostumado a ficar fora porque dentro ficou um estresse, onde não era para ter um estresse. E no começo da live eu falei que não tem a ver com dinheiro. Eu dei até exemplo, eu, Bianca, em situações precárias onde eu me sentia bem. Mas no momento que eu tinha que dividir aquele espaço com alguém, para mim já era ruim, né? E isso interfere muito também dentro do hospital, ou se tu tem um quarto, né? Imagina você que está dentro do hospital, que tem que ficar num quarto, a hora que eu tenho que dividir com outras pessoas, isso acaba tirando um pouco da tua privacidade e aí acaba tirando um pouco também do teu conforto. Isso acaba recarregando na tua doença, né? Então, É, então, a experiência que eu tive, né, de passar dois momentos no hospital. Uma primeiro foi com a minha filha, que operou o rim com 4 meses de idade. A gente nem chegou a entrar nessa conversa, falar aqui agora ao vivo. E a outra foi o meu marido que passou por um processo, né, de 1 ano e meio, assim, de estar no hospital. E eu saí do trabalho e ir direto ficar com ele. Ele passou por 6 cirurgias para a cura de um câncer na bexiga que não teve sucesso. Enfim, aí o que que acontece? Então, esse resgate, né, da individualidade, do que traz paz, do que remete lembranças positivas, é o que eu acho que precisa ser inserido nesse contexto hospitalar. Por exemplo, o cantor do Jota Quest, ele falava, numa entrevista ele deu, que ele compõe as músicas no banheiro. E daí ele tem a tatuagem do ralo da casa dele, porque ele ficava viajando, fazendo as eu não sabia composições, disso. olhando aquele ralo. Pode ver. Então, o que que acontece? E que isso é um simbolismo que gera uma conexão com ele, entendeu? Então, quando eu traço o perfil psicológico,
comportamental de cada um, eu tento trazer coisas que remetem a lembranças boas, né? E daí colocar esses simbolismos de uma forma muito pequena que a pessoa tenha lembrança positiva. Porque você, quando fica muito tempo, como eu passei 1 ano e meio no hospital, você acaba esquecendo o mundo lá fora, né? A dor te consome. A, a invasão do seu corpo e tudo aquilo que você acreditava viver, e aquilo se rompe de uma certa maneira, qual é a sua conexão com o mundo exterior? Então, é o que você faz no seu trabalho de levar inspiração, fé, coragem, né? De Ô, estar Bianca, fazendo esse Bianca, movimento. olha só que louco, né? Eu conheço um menino chamado Renato, Olha a que Monique aí, ó. passou. Oi, Monique. Esse menino ele passou a infância inteira dentro de um hospital, a infância inteira fazendo tratamento. E quando ele saiu, ele teve que fazer todo um trabalho psicológico para ele poder entender o universo fora do hospital, escola, tudo, porque ele não tinha essa realidade do mundo exterior. É mais ou menos o filme do Capitão América, quando ele termina o filme, ele acorda e já está em Nova York, naquele que passou já 70 anos. Esse menino não tinha essa visão. E ele sente falta, né? Hoje esse menino já é um adolescente. E a última vez que eu conversei com ele, ele me disse isso. Eu sinto falta de estar no hospital, porque era um ambiente da minha infância. Tanto é que, se a gente perguntar aqui para as pessoas que estão assistindo, o que te retrata mais da tua infância, que te sente mais felicidade, né? Então, talvez para as crianças não seja tanta a mudança, mas para um pai, para uma mãe, é muito importante. Para um avô, para uma avó, pode ver, né? A gente vai na casa do avô e da avó, não mexe nisso, que não sei do que, não mexe nisso aqui, que isso aqui tá assim, tá não sei quantos anos. Eles mantêm uma padronização e eles têm uma dificuldade de mudança muito grande, né? Porque a mudança ela é um desconforto no começo, né? É Quer ver pro como a adulto. mudança é uma. Quer ver uma coisa? Para a galera que está assistindo aí, ó, tenta dormir ao contrário hoje. Não é virar o colchão, não. Se tu tá dormindo assim, a cabeça tá aqui, ó. Hoje tu vira ao contrário, mas tem que virar junto com a esposa, porque senão vai bater o pé na cabeça do outro. Vira os dois e tenta dormir para ver o desconforto que dá, né? Ou então troca. Se um tá acostumado a dormir de um lado, troca. Um lado dorme do outro, Não, não né? vai Mas depois conseguir. é difícil, né? A mudança é difícil. Então, quanto mais a gente muda pequenas coisinhas durante o dia, a gente consegue ter uma mudança gigantesca no final de uma jornada, por exemplo. É mais fácil mudar. Então, o adulto, ele é mais resistente, porque parece que a memória dele fica mais enraizada na dor, né, nas cicatrizes. As crianças, ela tem um poder de facilidade de esquecer mais rápido, né? Mas, no caso desse menino que ele passou a vida inteira no hospital, foi o mundo que ele viveu. E um mundo também acolhedor, né? Porque quando você está passando por uma situação de doença, você acaba sendo mimado, né, pelas enfermeiras, você tem aquela assistência do médico, você tem uma família toda envolvida em prol da sua cura. Então, isso acontece muito, que quando o paciente também se recupera e sai para o mundo externo, aí ele é dono do seu próprio nariz, né? Ele tem que andar com as próprias Mas, pernas. mas, Bianca, é porque tu tem que aprender a ver o lado meio cheio do copo. Porque eu posso falar que tem a quimioterapia, o quarto não é decorado, tu fica restrito num ambiente pequeno onde tu não pode fazer um monte de coisa, tu não pode comer um monte de coisa. Então, assim, isso é o que eu falei no começo da live, quando eu fiquei morando numa pensão. Gente, tu tem que ver o copo meio cheio sempre. Dificuldades vão ter. Como eu falei, eu estou num condomínio fechado, a academia não é boa. Eu morava num lugar que tinha uma academia que era minha. Mas em compensação aqui tem outras coisas que oferece que onde eu morava não. Então, assim, aprenda a analisar as formas positivas que te possa trazer um resultado positivo. Sim, sim. Então, acho que esse é um dos propósitos, né, da gente ter aí feito essa conexão, é de tentar levar um pouquinho de luz, né, para o hospital, para esses lugares, porque é Já possível, tá falando na né? nossa ideia, não, né? Já come-
Ó, Não, acho que ela já deu assim, eu acho spoiler aqui. A que. gente tem um projeto agora. Então, é possível a gente trazer a memória em qualquer circunstância, né? Por exemplo, você que viaja muito, com certeza você deve carregar várias coisas que te remetem. Hoje em dia a gente tem o celular, né? Que tem foto, facilidade de ter foto, vídeo, que vai estar te remetendo a uma lembrança positiva. É, no caso do hospital, eu vi uma vez que tinha um robô que fazia o papel, né? Da pessoa, do ser humano, aquele que não podia ter contato, que estava com baixa imunidade, enfim. Então, voltando, já que não dá o spoiler, né? Não, agora Voltando vai ter que dar um spoiler à aqui. questão da Batcaverna, existe a importância, né, de cada pessoa que reside no ambiente ter o seu espaço individualizado, personalizado, onde a pessoa tenha privacidade e interaja com o seu próprio eu, ok? Isso é definido, eu faço uma análise de perfil do que a pessoa gosta, que pode ser feito. Porém, o que as pessoas mais esquecem, né? Porque hoje em dia fala-se muito de amor próprio, amor próprio, amor próprio, tá na moda, né? Só que o amor próprio, ele não pode ser confundido com egoísmo e individualismo. São três coisas completamente distintas, né? Você pode ter o seu amor próprio, transbordar e assim transbordar para o outro. E que eu acredito que é o seu trabalho. Você se tenha o seu autoconhecimento, você sabe seus limites, sua força, sua fraqueza, e com isso você pode estar ajudando outras pessoas. Então você está transbordando. Quando você é cheio, você transborda, né? Que não quer dizer que você é egoísta ou individualista. Porém, num ambiente familiar, a gente respeita a individualidade, porque cada um tem o seu momento, Ops, desculpa, e sua Covid. personalidade. Não, e sua personalidade, né? Porém, existe o espaço de integração. É necessário dentro da casa ter o espaço social e o espaço de integração. Uma mesa de jantar, ela é vista como um momento social de integração, quando a família se reúne para jantar. Muitas famílias hoje em dia me procuram e na decoração já não está incluso a televisão na sala, né? Porque antigamente as pessoas sentavam para ver filme ou TV, novela, na sala. Hoje em dia está todo mundo no seu tablet ou no seu celular. Então, definir qual é o momento que aquela família faz uma socialização para poder conversar do seu dia, para contar, para interagir como um todo, né? Se tem 5 moradores dentro da residência, os 5 estarem integrados, isso é importante. Para quem mora numa casa, geralmente a churrasqueira, a área gourmet, a piscina, né? Por isso que hoje em dia a arquitetura está mudando, que as pessoas estão fazendo a integração da sala com a cozinha e fazendo uma cozinha gourmet, porque a pessoa. Cozinha americana que se fala, né? Ou não? Tá É, errado? cozinha gourmet, cozinha americana. Fazendo essa abertura de quebra de paredes, por quê? Para poder estar gerando essa integração da família, né? Porque cozinhar virou hoje em dia, é, assim, moda é uma coisa muito pequena, mas tá virando um hábito, as pessoas olharem e cuidarem mais da alimentação e ser masterchef da sua própria casa. E aí receber os amigos e estar ali cozinhando. Então, assim, a cozinha deixou de ser a sala, o espaço de integração, e hoje em dia está muito voltado para a área da cozinha, a área de socialização. Então, entender qual é o ambiente que faz a socialização também é importante, justamente para esse resgate aí que você falou. Não basta ter o seu eu próprio, né? Você precisa ter o momento de integração. Esse ano eu fiquei internada por motivo de saúde e eu tive que ficar só. E assim, eu tava bem com a minha cabeça de ficar sozinha, entendeu? Mas até quando eu ficaria sozinha, restrita? Porque com Covid, eu não podia ter visita, não podia ter acompanhante, eu não podia ter ninguém. E assim, eu senti um pouquinho disso. Mas assim, como faz parte do meu trabalho,
eu fui com uma mochila cheia de livro, eu fui com o meu laptop, me equipei toda para que passasse todo aquele tempo ali da melhor forma possível, entendeu? E eu comecei a fazer uma mentalidade na minha cabeça, tô no SPAR, eu não vou estar trabalhando, eu não tenho que cuidar de obra, eu não tenho que cuidar de nada, estou aqui para cuidar do meu corpo. Ó, eu tenho que encerrar aqui, porque a live não pode passar de 1 hora. Eu sei que hoje pode estender mais. Mas Tá. assim, eu quero te agradecer muito, muito, Bianca, por ter feito parte aqui. E para a galera que está assistindo, eu vou salvar aquela primeira parte, vou salvar essa daqui, vou fazer uma junção. E eu deixo um filme para a galera assistir para poder entender que o ambiente ele é favorável conforme tu trabalha ele. E eu esqueci o nome do filme agora. É um filme italiano. Gente, pelo amor de Deus, alguém escreve aqui para mim. É um filme italiano que o pai vai para um campo de concentração e o filho vai junto. É, a vida é bela. A Vida é Bela. Boa, boa. Gente, quem não assistiu esse filme, assiste. Vocês vão entender que mesmo num ambiente hostil, o pai faz de tudo pro filho como se fosse uma gincana e o filho passa aqueles 4 anos ali preso e vivendo uma vida bela, né? Porque o pai estava fazendo com que ele... Bom, não vou dar spoiler do filme. A Vida é Bela. Assista esse filme aí. Você deu para entender um pouquinho que eu falei assim super rápido e no Não, susto. perfeito, tá perfeito. Deu para entender a Juntou bem o que eu individualidade. falei. Oi, então tá bom. Ficou perfeito. Perfeito mesmo. Esse problema aí do Instagram de estar Daqui a pouco atrapalhando a já nossa tá. Não, conexão. antigamente eu tentava gravar com alguém e não dava. A galera tá de prova. Agora já tá mais fácil assim. Deu uma travadinha no começo, mas eu acho que agora desenrolou legal. Tá? Eu Então, acredito que salvando os dois agora vai ser beleza. tá Obrigadão, ótimo. Qualquer brigadão. coisa eu tô aí. Beleza. Gente, brigadão Beijo, por tchau, tudo. tchau. Um abração. Tchau, tchau.